Imagine você acordar todos os dias dentro de uma caverna escura, imóvel. Logo percebe que você está acorrentado e também percebe que existem pessoas que nasceram nesse lugar e não conhecem nada além daquilo. Também percebe que você só consegue enxergar uma parede. Essa parede ilustra coisas, objetos, animais, pessoas e também imitam sons. Mas um dia algo muda, você consegue quebrar aquelas correntes e fugir daquele lugar. Mas quando corre lá para cima, você encontra uma luz. Você percebe que existem coisas diferentes. Existe luz, plantas, animais, entre outras coisas. Algo que você nunca viu. Suas pupilas dilatam e você percebe que está em um local totalmente diferente. Mas também lembra de seus amigos, aqueles que estavam lá dentro da caverna. Quando você volta para dentro da caverna, seus olhos não estão mais acostumados com aquela total escuridão. Você sai caindo, batendo em tudo, até chegar neles. Logo ansioso para avisar a todos, quando você chega lá, é visto como louco, como um sacana, entre outras coisas. Tanto de você avisar eles enfurecidos ou matam. Olá, tudo bom? Eu me chamo Medeiros e nesse vídeo iremos falar do mito da caverna. Um texto filosófico para muitos, mas também algo que nos ensina até os dias atuais, que foi criado por Platão, que se chama o mito da caverna. Para entendermos o mito da caverna, devemos lembrar de alguém muito importante para a filosofia e para Platão, o mestre dele, que influencia até os dias atuais, chamado por muitos Sócrates. Sócrates foi um dos principais filósofos e um dos primeiros. Sócrates, ele não escrevia livros ou citações, ele questionava a moral, a ética, entre outras coisas. Por isso, foi visto como louco na maioria das vezes, e também como mestre, um sábio, e que influenciou diversas vidas. Essas perguntas, que na maioria das vezes eram incomuns na época de Sócrates, de Platão, chegou aos ouvidos do Estado ateniense, entre outras pessoas fortemente do Estado, logo condenando a morte de Sócrates. Seu discípulo, Platão, profundamente triste, faz de uma forma simbólica o mito da caverna para retratar o que aconteceu com Sócrates. No mito, percebemos que existe uma caverna, e para Platão, a caverna poderia ser representado pelo mundo das aparências, aquilo que aceitamos sem questionar, sem procurar fundamentalização, sem saber o que é aquilo. As correntes que seguram as pessoas que vivem dentro da caverna pode ser representado pela ignorância, a falta de senso crítico, que muitas das vezes nós e eles ficamos datados sem dar nossas próprias críticas, pela falta de conhecimento, pela falta de verdade. As sombras podem ser retratadas como as falsas ilusões que na maioria das vezes tomamos, as crenças, as ilusões que afetam diretamente nossa consciência, mudando nossa cultura, nosso conhecimento, nosso comportamento, entre outras coisas. O prisioneiro pode ser representado pelo filósofo, aquele que procura a verdade e muitas das vezes é levado como louco. Também a luz, o sol para muitos pode ser representado pela verdade, pelo saber, pelo nosso ser que sabe a realidade. E quando ele volta para avisar os outros, ele é visto como louco, porque a verdade dói. E para muitos, viver na mentira é a melhor solução. Assim como aconteceu com Sócrates. Ele questionava, procurava saber a realidade, procurava se fundamentalizar. E quando o Estado percebeu que existia alguém fora da curva, ele foi infelizmente morto, condenado à morte. O mito da caverna não se fala somente de texto filosófico ou da Grécia Antiga, mas sim fala de nós,
nós atualmente, deles antes. Hoje vivemos cercados de opiniões, informações, redes sociais, entre outras ilusões, mantendo nós na ignorância, sem saber qual é a verdade, de onde viemos, qual é nosso propósito, impactando nós, população, sociedade, enfraquecendo o nosso conhecimento. Mais uma pergunta: você já saiu da caverna ou só vive dentro, vendo as sombras? Sair da caverna exige coragem. E se você não tiver coragem, você vai viver para sempre dentro da caverna, vivendo o mundo das ilusões, sem nunca descobrir a luz, qual é a sua verdade, qual é o seu propósito, para que você veio nesse mundo. Platão nos ensina que o conhecimento é libertador, mas também nos isola, concluindo que quem tem o conhecimento muitas das vezes pode ser visto como louco ou também como um grande sábio, mas devemos nós procurarmos, se questionarmos e evoluirmos, senão iremos viver na pura ignorância, sem saber qual é o real sentido para que viemos, qual é o nosso propósito e procurar a verdade, a luz. Se você gostou desse conteúdo, siga nosso canal, se inscreva, compartilhe nosso vídeo e compartilhe para aquele teu amigo que gosta de filosofia, história, política. Nosso principal empenho é dar uma educação boa para a nossa população brasileira e compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E até a próxima!